para a melhoria e a implementação de políticas públicas. Então nós desenvolvemos diferentes projetos, tendo como foco a infância, a adolescência e a juventude, com um foco muito grande nas questões da educação, mas sempre procurando articulação com as políticas da cultura e da assistência social. Nesses 28 anos, o SEMPEC tem uma característica de estabelecer parcerias. Eu acho que, se formos pensar alguma coisa que nos define, é a capacidade de dialogar com diferentes organizações, setores da sociedade e atores. E isso é para nós um valor muito grande e uma busca contínua, né? É a partir dessa história, e aqui representando o SEMPEC, de uma organização que estabelece parcerias e diálogos com escolas, com organizações não governamentais, com coletivos e pontos de cultura, com fundações empresariais e com diferentes instâncias de governo, né, que eu falo, e escolhi especificamente, porque poderia fazer outras escolhas, um dos nossos projetos, que é o Prêmio Unicef, para partir do conhecimento que foi construído colaborativamente no bojo do próprio processo, do próprio projeto, trazer algumas reflexões para vocês. O Prêmio da Unicef começou há 20 anos atrás. Nós estamos comemorando os 20 anos do Prêmio da Unicef. Né? E ele nasce de uma preocupação, vamos imaginar, há 20 anos atrás, um outro movimento, né, da sociedade, onde as instituições tradicionais ainda têm um peso muito grande, uma força muito grande, e ele parte de uma necessidade mobilizar. Quem mobilizou o SEMPEC foi o Unicef, de olhar para as organizações não governamentais que atuam nos territórios do Brasil todo, com crianças, e pensar qual é o papel que essas organizações têm no desenvolvimento das crianças. Reconhecer que, para além da função de guarda, elas tinham e têm um papel muito importante na educação e no desenvolvimento. A ideia do prêmio é poder mobilizar tanto as organizações, mas também mobilizar a sociedade para o tema. Então é essa a ideia do prêmio. E ele era bienal, porque a ideia era, um ano acontece a premiação e no ano seguinte as organizações participantes inscritas no prêmio pudessem ser um momento de construção, de formação e de construção de conhecimento. É lógico que quando começamos com 300 era possível ser com todas, depois isso foi trazendo um desafio e mais recentemente isso foi sendo mais fácil, porque ferramentas de educação à distância, de sites, de compartilhamento, foi sendo possível essa construção mais coletiva. Então, durante esses 20 anos, o que nós fizemos foi a formação de uma rede que tem hoje em dia mais de 12 mil organizações, que desenvolvem ações educativas ao longo do Brasil todo. Isso é bem interessante. Agora nós estamos na fase de escolherem os finalistas. Nós temos uma organização no Amazonas, de Parintins, organizações que atuam no interior do Nordeste, em Minas Gerais, no Sul, enfim. E é muito interessante, porque o momento da premiação concretiza um encontro presencial de todas essas organizações, mas a rede que vai se formando e uma rede capaz de construir um conhecimento colaborativo. Então, acho que isso tem uma importância bastante grande. E ao longo desses 20 anos, nós fomos pensando neste papel, então, complementar a escola. Quando o prêmio começa, a ideia é de organizações que desenvolvem ações complementares à escola. Mas a própria reflexão gerada dentro deste movimento foi mostrando cada vez mais de que não é complementar, mas é articulada, é integrada. E aí nós passamos a desenvolver o conceito de educação integral. E para nós cada vez é mais claro que o que caracteriza a educação integral é a articulação de diferentes setores, de diferentes atores, a possibilidade de circular por diferentes espaços
de experimentar diferentes linguagens, enfim, é exatamente essa articulação que é mais poderosa, porque ela promove o desenvolvimento na medida que ela oferece oportunidades de interação em quantidade, né? E aí vem a questão da quantidade de tempo, mas sobretudo em qualidade. Então é preciso ter as duas coisas de forma integrada. À medida que nós fomos reconhecendo a importância dessa articulação entre escola e organização, as escolas passaram a ser chamadas para dentro do prêmio, porque no começo nós premiávamos, chamávamos organizações não governamentais. E fico muito feliz que este ano, pela primeira vez, nós vamos premiar a organização e a escola, porque até a última edição nós só premiávamos a organização. E agora nós premiamos na verdade, nós premiamos o projeto conjunto, não é a escola e a organização recebem o prêmio, nós estamos premiando o projeto conjunto. Num modelo bem assim, é uma organização que está no mesmo território que a escola, tem uma circulação, as crianças ficam um período na escola, outro período na organização, mas isso vai mostrando cada vez mais a importância da escola se abrir e da escola perceber quais são as outras possibilidades no território, para que as crianças possam circular, que elas possam ter diferentes referências, possam conversar com diferentes atores. E isso me parece muito importante e interessante, essa iniciativa como essa, porque a gente sabe que principalmente as crianças, principalmente nos grandes centros urbanos, mas eu acho, não sei nem se nós podemos dizer isso, circulam um pouco pelo território. Nós temos um outro projeto no Sentec, que é os Jovens Urbanos, que trabalha com jovens dos grandes centros urbanos, das periferias dos grandes centros urbanos, e o que nós observamos é que esses jovens, eles não saem do bairro, não é do bairro, às vezes é do quarteirão onde moram, deixando de reconhecer todas as possibilidades que a cidade oferece, mas muitas vezes deixando de reconhecer o que tem no seu próprio entorno. Então eles descobrem grupos culturais, eles descobrem movimentos, eles descobrem possibilidades que até então não sabiam que existiam. Então nós estamos falando, né, do desenvolvimento integral das crianças e de uma demanda que é a mobilização e a atuação conjunta de áreas que atuam na proteção social e na garantia de direitos. Acho que aqui tem uma oportunidade importante, porque o exemplo que eu trouxe, nós ainda estamos falando de organizações e escolas, mas eu acho que tem uma potencialidade da gente ampliar isso para diferentes áreas. O que é preciso, né? Qual é o pressuposto, então, para se estabelecer essa rede? É a mobilização de uma ampla comunidade educativa. Quer dizer, para a gente formar rede, é preciso mobilizar uma ampla comunidade. Né? E mobilizar a partir do quê? Acho que é essa pergunta que a gente tem que fazer para possibilitar essa produção, essa circulação de conhecimentos que vão fortalecer a prática profissional e, inclusive, a intersetorial. As escolas, o que é que se aprende? Essa intersetorialidade, ela traz uma possibilidade de aprendizagem, de formas de se relacionar, de se registrar. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bastante poderoso. As escolas têm, lógico, tem exceções, né? E de novo fazendo a autocrítica, mas a escola tem uma dificuldade muito grande de diálogo com o território. A escola, no qual ela se insere, diálogo com as famílias, diálogo com a comunidade. A escola, infelizmente, nós temos uma concepção. E isso vem por conta da própria formação, do histórico. Nós estamos cada vez mais tendo clareza de que a gente não sabe educar todos. Nós sabemos educar poucos. O modelo de escola é a escola que educa poucos. E educa uma determinada camada da sociedade. E a escola conversa com essa camada da sociedade. E o nosso grande desafio é estabelecer diálogo com todos e educar todos. E as organizações que atuam no território, elas nascem no território. Então elas têm uma identificação, uma empatia muito grande. Então este é um aprendizado muito interessante quando a escola começa a conviver com organizações não governamentais.
fundamentais, porque ela deixa de olhar a comunidade como um estranhamento e passa a ter uma proximidade maior. Esta aprendizagem que integra os diferentes saberes e habilidades são bastante importantes e é importante também quebrar uma hierarquia ou uma valorização de qual é o mais bacana, qual sabe mais, e poder convergir para um interesse comum, né? E qual é esse interesse comum? É colocar a criança no centro do processo. E eu acho que é isso que nos move, né? Pensando na criança como um sujeito único, que ela está inserida no universo, que é protetivo, mas é também educativo e que é de responsabilidade. Parceria, né? E o trabalho conjunto é o compromisso compartilhado entre indivíduos, coletivos e instituições, baseado em valores, visão e objetivos comuns, para a realização de intervenções que contribuam para o desenvolvimento do potencial inerente a um grupo ou a um território. Esse conceito de parceria, né, a gente chegou a partir de oficinas que envolveram escolas e organizações parceiras no Prêmio da Unicef, debatendo seus... Porque, assim, como toda história de relação, não é? Toda história de relação, ela é muito bonita, mas ela traz em si inerente o conflito. O conflito é inerente em qualquer relação. E é bom, porque ele é mobilizador de crescimento, de mudança. E acho que para isso é preciso ter muito claro, né, o que nós estamos buscando com essa rede, ou com essa parceria, que é comum a todos. Porque não é que todos teremos os mesmos objetivos, não é que todos queremos a mesma coisa, senão nós caímos num lugar que fica muito difícil de compatibilizar. Mas o que é que estamos buscando na parceria, na rede? Né? Por que ela é necessária? Por que não podemos continuar cada um realizando o seu trabalho isoladamente? Por que é necessário, o que nos mobiliza nos mobiliza a criança, nos mobiliza o desenvolvimento, mas, para além disso, o que nos mobiliza a nos articularmos? O que nos mobiliza a estarmos juntos? E acho que essa abertura para as diferenças e especificidades dos objetivos, e daí, a partir disso, que é importante encontrar quais são os pontos de convergência. Então, a partir disso, do que esperamos, do que cada um tem a oferecer, quais são os pontos de convergência, e uma flexibilidade em relação à agenda e à organização do trabalho. E o diálogo para encontrar ações consensuais são ferramentas fundamentais. Porque as organizações as organizações se organizam, está um pouco redundante, mas, enfim, de maneira diferente, tem ritmos diferentes, tem modos de funcionamento diferentes, etos diferentes. E, então, quais são os pontos de convergência importantes? E que o diálogo constante permite ajustar expectativas, aparar arestas e compartilhar as responsabilidades pelas ações realizadas. Transparência e compromisso são fatores decisivos em uma parceria. Né? Bem, acho que de maneira geral, eram essas ideias, reforçando, quer dizer, a síntese, então, que eu estou aqui representando, mas não significa uma síntese pessoal minha, nem uma síntese apenas do CENPED, mas a síntese que fizemos o trabalho coletivo com as organizações e com as escolas, e que achamos que tinha sentido nesse momento compartilhar com vocês. Muito obrigada. Com as potências e as peculiaridades de cada organização, de cada iniciativa. E esse é um grande desafio, porque cada um sabe fazer o que faz. Né? Então, isso aí para lançar uma provocação.